No vídeo de hoje vamos falar sobre uma grande treta que aconteceu na Academia de Belas Artes. Seja muito bem-vindo no nosso canal. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e no vídeo de hoje vamos falar sobre o conflito entre os positivistas e os modernistas na Escola de Belas Artes. A Escola de Belas Artes foi uma instituição fundada no período em que a corte portuguesa desejava formar no Brasil mão de obra qualificada para a produção, tanto arquitetônica quanto artística, para suprir algumas necessidades que eles viam aqui no Brasil, nessa nova realidade. O que eles fizeram? Pediram para que a França enviasse uma comitiva, enviasse a missão artística francesa para aqui fundar um estabelecimento de ensino de arte para formar a mão de obra que eles precisavam. Vieram nessa comitiva, nessa missão francesa, dois artistas muito importantes, que foram Taunay e Debré. Tempos depois da chegada deles, eles inauguraram a Escola de Belas Artes, naquela época, a Academia Imperial de Belas Artes, que tinha como principal linguagem, principal modelo estético, o modelo da arte neoclássica. Primeiro momento no Brasil que acontece aqui um movimento no mesmo momento que acontece também na Europa. E desde 1816, com a vinda da missão francesa, que no Brasil começou-se a produzir nesses moldes. E isso perdurou por quase um século. Mas vimos também que nessa instituição, na transição entre o século XIX e o século XX, as coisas começaram a esquentar por conta da vinda da estética modernista para cá. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. O confronto entre os positivistas e os modernos na Escola de Belas Artes, ocorrido no Brasil durante o final do século XIX e início do século XX, reflete as tensões culturais e ideológicas que marcaram o processo de modernização do país, tanto na esfera artística quanto política e social. O Brasil, ainda recente na sua transição de monarquia para república, vivia um período de intensas transformações. A ascensão da ideologia positivista, influenciada pelos pensamentos de Auguste Comte, pregava o progresso e a ordem como bases fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Na arte, o positivismo alinhado ao academicismo valorizava a técnica refinada e a tradição clássica, com temas históricos, mitológicos e retratos de personalidades importantes sendo aclamados como a expressão máxima da arte civilizada e evoluída. Por outro lado, o movimento modernista começava a ganhar força, sendo um reflexo de um desejo de ruptura com as convenções passadas e uma busca por novas formas de expressão, que dialogassem com as transformações urbanas e sociais que o país estava experimentando. Os modernos propunham uma arte que fosse mais representativa da realidade brasileira, tanto em termos de forma quanto de conteúdo, com a valorização da cultura popular, das paisagens, dos tipos nacionais e da experimentação estética. A Escola Nacional de Belas Artes, fundada em 1816, foi por muitos anos a principal instituição de ensino artístico no Brasil. Nela, o academicismo imperava, com mestres que seguiam as tradições clássicas e renascentistas europeias. Esses artistas, geralmente alinhados ao pensamento positivista, acreditavam que a arte deveria servir como espelho da ordem social, valorizando a beleza idealizada e a harmonia estética. O academicismo na Escola de Belas Artes era pautado por um rigor técnico, onde a perfeição do traço e o domínio da anatomia humana eram vistas como fundamentais. Entre os positivistas havia a ideia de que a arte deveria contribuir para a construção da civilização e da identidade nacional dentro de uma lógica de progresso, com a exaltação de feitos históricos e a glorificação de heróis nacionais. No entanto, a partir das primeiras décadas do século XX, a arte modernista começou a ser discutida e praticada por alguns artistas brasileiros, especialmente aqueles que tiveram contato com movimentos de vanguarda europeus, como o cubismo, o expressionismo e o futurismo.
Esses artistas começaram a desafiar as regras estabelecidas pelo academicismo, propondo uma arte que fosse menos preocupada com a imitação da realidade e mais voltada para a expressão subjetiva e a experimentação de novas técnicas. A Semana de Arte Moderna de 22 foi um marco decisivo nesse contexto, consolidando o modernismo no Brasil e tornando mais explícito o confronto entre as duas correntes. Os modernos acreditavam que a arte deveria refletir as transformações da modernidade, a urbanização, industrialização e as mudanças culturais trazidas pelo século XX. Eles também defendiam uma arte mais autenticamente brasileira, que incorporasse elementos das culturas africanas, indígenas e populares, rompendo com o eurocentrismo que dominava o academicismo. O conflito entre os positivistas e os modernos na Escola de Belas Artes manifestou-se tanto no campo teórico quanto no institucional. O academicismo, hegemonicamente positivista, via a arte moderna como uma ameaça ao bom gosto e à ordem. Para os positivistas, a arte modernista era desorganizada, caótica e muitas vezes ininteligível, uma espécie de retrocesso em relação aos valores de progresso e perfeição técnica que eles tanto prezavam. Por outro lado, os modernos acusavam o academicismo de ser anacrônico, rígido e alienado da realidade brasileira. Para eles, a arte acadêmica representava um passado colonial e subserviente às influências europeias, enquanto a modernidade exigia novas formas de expressão que dialogassem com a contemporaneidade e a singularidade cultural do Brasil. Na Escola de Belas Artes, essas divergências ressaltaram em embates entre professores e alunos. Muitos jovens artistas que buscavam novos caminhos expressivos sentiam-se reprimidos por um ensino que valorizava mais a técnica do que a criatividade e a inovação. Nesse sentido, a adesão às ideias modernistas foi vista por muitos como um ato de resistência contra a autoridade institucional e as normas positivistas. O confronto entre os positivistas e os modernos marcou um ponto de virada no cenário artístico brasileiro. Embora o academicismo continuasse a ter um papel relevante por algum tempo, o modernismo acabou por se consolidar como a principal força na arte brasileira ao longo do século XX. O legado desse confronto é visível na valorização da experimentação e da diversidade na arte, bem como na criação de uma linguagem estética mais conectada com as raízes e a realidade nacional. Artistas modernistas como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade tornaram-se figuras centrais na história da arte brasileira, e seus trabalhos abriram caminho para novas gerações de criadores, que continuaram a explorar e expandir as possibilidades da arte moderna e contemporânea. Esse confronto também refletiu as tensões mais amplas da sociedade brasileira em transformação, dividida entre o desejo de progresso e a necessidade de romper contradições, que muitas vezes eram vistas como obstáculos ao desenvolvimento de uma identidade cultural autêntica e plural. Em resumo, o embate entre positivistas e modernos na Escola de Belas Artes foi não apenas uma disputa estética, mas também uma manifestação das mudanças profundas que estavam em curso no Brasil, tanto no campo das artes quanto na sociedade como um todo. E no final das contas, a galera modernista foi convidada a se retirar da Academia de Belas Artes, que permaneceu ali como tradicional durante algum tempo. A Escola de Belas Artes hoje é uma escola de nível superior, é uma faculdade, não tem mais essa questão estética como era naquela época, já foi repaginada, enfim, essas questões já foram superadas. Mas naquela época todo esse confronto foi fundamental para a consolidação realmente da arte moderna aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado, deixa aquele like se você gostou, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.